Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o interesse do Cruzeiro no ponto aí o Rafael Bilu, de apenas 23 anos de idade, que deve se transformar, no caso nos próximos dias, o primeiro reforço do Cruzeiro, podemos dizer assim, pro ataque, pensando na próxima temporada. Quem que é esse jogador? Será que pode ser uma boa opção para o Cruzeiro no ano que vem? Além disso, quero falar sobre a chance, e eu diria que até grande, do Rafael Silva continuar para o ano que vem, no caso, o jogador que está em reta final de contrato com o Cruzeiro, porém acabou acontecendo alguma coisa que eu quero explicar nesse vídeo, que pode facilitar essa permanência do atleta aqui na Toca da Raposa. E para terminar também, o Kaique e o Everton sendo convocados para a seleção brasileira, inclusive já desembarcando no Chile para disputar um torneio aí pela seleção, jogadores que têm um potencial gigantesco aqui pelo clube. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 36 mil inscritos e 500 ainda nessa semana, que já está bem próximo, então conto com a ajuda de cada um de vocês. O cenário aqui está um pouco diferente, porque agora eu estou na casa do meu avô, voltei aqui, fiquei um bom tempo longe, no caso aqui foi onde eu comecei a gravar os vídeos, lá em 2019, quando eu só narrava que os vídeos ainda era dessa casa aqui, então voltando aqui para as origens, passar a reta final aqui do ano, e quero que você deixe aqui embaixo o que você achou também desse estúdio. Vou melhorando aqui algumas coisas no decorrer da semana, mas quero sugestão de vocês também aqui embaixo nos comentários. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado que eu quero destacar aqui, os jogos lá na sportpix.clube, casa de apostas esportivas, que está sempre com boas cotações para os jogos que, apesar de no Campeonato Brasileiro ter parado, e as principais ligas do futebol europeu nessa semana, quero destacar alguns jogos que ainda vai ter, igual nessa segunda tem o Milionários contra o Deportivo Pereira, no caso aí pelo Campeonato Colombiano, vitória do Milionários, que é favorito dentro de casa, pagando 1,49 a cada real apostado, boa cotação aí também. No caso aí tem outras partidas que eu quero deixar aqui em destaque do futebol alemão, também do futebol lá de Portugal, então para você começar a apostar nesses jogos e também em vários outros, e também já ficar de olho na Copa do Mundo, lá também já é disponível para as partidas do Brasil no início da competição. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a fazer suas apostas. Bom, então eu quero começar falando sobre o Rafael Silva, jogador que o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante, falando um pouco mais sobre a sua situação, que vocês vão lembrar. Ele teve um problema no seu joelho direito, no caso naquela derrota para o Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. E assim, ele estava a expectativa de terminar o vínculo e deixar o Cruzeiro, porém depois dessa lesão a expectativa é de que ele fique fora dos gramados até o mês de fevereiro. E como o Cruzeiro tinha contrato com ele até o final do ano, a justiça prevê que quando o jogador machuca, o Cruzeiro tem que prorrogar esse vínculo até quando ele deve estar de volta dessa recuperação. Ou seja, até fevereiro do ano que vem, ele ainda tem vínculo com a Raposa, o atacante aí de 30 anos de idade. Por que isso pode ser algo interessante para o Cruzeiro? Porque, no caso, até o Globoesporte.com destacou que ele está em recuperação dessa sua lesão e aguarda aí, no caso, espera sobre o seu futuro, o jogador que ainda não está definido onde vai jogar. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo aqui no mês de setembro falando que o jogador tinha uma proposta da Coreia do Sul, um dos principais times de lá, e que poderia deixar o Cruzeiro, porque a proposta seria muito maior do que ele recebe hoje aqui na Toca da Raposa. Com essa lesão, eu acho difícil esse time querer o Rafa Silva já para o início do ano que vem, sem saber as suas condições. E como ele vai ficar até fevereiro, já vai ter começado o Campeonato Mineiro, a chance dele prorrogar um contrato aí até o final da Série A, eu acho que tem muito mais chance de acontecer do que se ele não tivesse se lesionado. Uma pena, preferia o jogador que estivesse jogando aí com frequência, mas pelo menos pode ser que ele acabe continuando no Cruzeiro até o final do ano. Atleta que, de acordo com o Nicola, tinha um salário no futebol chinês de R$1,5 milhão lá no Zhuhai Zhao, no Zhuhai FC, e nesse Zhuhai Zhao, no caso ele ficou lá 4 anos, e no Cruzeiro, de acordo com o Nicola, ele ganhava 10% desse valor, ou seja, dentro da nossa realidade, de 150 mil por mês. Ano que vem na Série A, possivelmente poderia ter um aumento significativo de volta à elite do futebol brasileiro, então não seria uma questão ruim para ele, Vai que o Cruzeiro consegue aumentar ali para uns 250, 230 mil, não sabemos se esses são os valores oficiais, mas poderia ter um aumento, caso ele continuasse na disputa da primeira divisão. E por que eu acho que o Rafa Silva seria uma baita opção, Porque na minha opinião, ele é um dos jogadores, se não o melhor em relação a, eu diria que realmente, de habilidade, é um cara extremamente habilidoso, pode jogar centralizado e de ponta. Nesse ano pelo Cruzeiro, 18 partidas, 6 gols e 3 assistências. Vocês vão lembrar que da maioria desses 16 jogos, dos 18 jogos, melhor dizendo, ele entrou no segundo tempo, ou seja, ele tem uma participação a cada 2 jogos pelo clube, mesmo sendo reserva, mesmo sofrendo com várias lesões.
E por que eu acho também que pode ser um fator decisivo ele continuar no Cruzeiro? Porque os médicos da Raposa, os fisioterapeutas, que inclusive ainda está acompanhando o jogador, que ele está de férias em Curitiba, mas está aí com seus fisioterapeutas, ele voltou a jogar com frequência, ele não jogava aí mais do que 18 partidas desde 2018, né, onde fez 23 jogos, incríveis 23 gols na China. 2019 jogou 15 jogos, 2020 não jogou nenhuma partida e ano passado 5 jogos apenas. Então foi importante aí esse ano de 2022 para ele voltar a atuar com frequência aqui pelo Cruzeiro. Quero saber a sua opinião, se você manteria o jogador pro ano que vem ou não, se você concorda, né, que é um cara muito diferenciado e poderia agregar bastante nessa disputa na primeira divisão. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Rafael Bilu, que de acordo com o Samuel Venâncio pode se transformar no novo reforço do Cruzeiro, né, visando a próxima temporada. O jogador que é revelado na base do Corinthians, teve sua formação toda por lá e estava no Criciúma na última edição da Série B e poderia chegar, né, no caso, para o próximo ano. De acordo com informações do Samuel Venâncio e do blog da Raposa, as conversas, inclusive, estaria bem avançada para o jogador defender, né, a camisa do Cruzeiro. Enfim, um jogador que eu já tinha acompanhado alguns jogos dele nessa última disputa da Série B, e é claro que uma coisa que chama a atenção é que ele não tem muitos gols ou muitas assistências na sua carreira. Até o portal e o blog da Raposa trouxe essa informação dos números, né, dele como profissional. Foram 90 atuações com apenas 5 gols marcados e 3 assistências, além também de 6 cartões amarelos, né? Então é um jogador assim que, na minha opinião, surgiu muito bem na base do Corinthians, não conseguiu se firmar. Eu acho um jogador ruim? Não acho. Claro que tem que ver ali, porque lembro que no Corinthians muita gente pegava no pé dele porque, um jogador que muito fora de campo, né, apronta bastante e tudo mais. É claro, se acontecer isso no Cruzeiro, obviamente não vai continuar com ele. Mas eu vi muita gente também criticando, né? Eu entendo, mas o jogador com cabelo amarelo, descolorido, isso no Corinthians pegava muito mal, muitas tatuagens pelo corpo, isso não pegava bem quando ele jogava no Corinthians, por isso era muito criticado pela torcida lá do time paulista. E eu vejo que ele no Cruzeiro seria uma boa opção, porque acabou o contrato dele com o Criciúma e não teve a renovação. É um ponta esquerda que é bem novo, tem apenas 23 anos de idade, então se ele se destacasse, obviamente teria um potencial de uma revenda em um futuro não tão distante. Nesse ano pelo Criciúma jogou apenas a Série B, foram 21 atuações, 1 gol marcado, inclusive esse gol aí marcado contra a equipe do Grêmio, né, nessa passagem pelo Criciúma. Para você ter uma noção, ele surgiu desde o Sub-15 lá no Corinthians, né? Ficou muitos anos na base. Pelo Corinthians, a estreia dele foi uma partida em 2018. 2019 foi emprestado ao América Mineiro, rival do Cruzeiro, fez 10 partidas por lá, 1 gol e uma assistência. 2020, pelo CSA foi bem na disputa da Série B. Total 40 partidas, 4 gols e 4 assistências, e no ano passado jogou pouco, né? Foi uma partida pelo Mirassol, 5 jogos pelo Juventude e apenas aí 14 partidas e 2 gols pelo time Sub-23 do Corinthians, né? Que quando acabou o contrato dele com o Corinthians, nesse ano aí fez as 21 atuações e 1 gol pela equipe do Criciúma. Vamos esperar. Eu acho que é um jogador que, se chegasse, por exemplo, colocar bem claro, né? Esse é um jogador que, já que muita gente fala que ele tem esse passado, né, de aprontar fora de campo e tudo mais, se tiver isso realmente, colocar isso em contrato, porque eu vejo que o Cruzeiro, quando tem interesse num jogador assim, claramente está levando tudo em consideração, e eu acho que é um bom nome, uma aposta aí para o ano que vem, que se der certo, pode dar muito certo mesmo, porque tem as características que eu vejo ideal no time do Cruzeiro. Caso você nunca tenha visto alguma partida dele, é um cara que sempre gosta de ir no 1 contra 1, tem características que eu acho muito forte, muito parecidas mesmo com a do Jajá, um cara que gosta de ir para cima, no 1 contra 1 muito forte, um passe, uma finalização também até que interessante. Enfim, tô curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha aí do Rafael Bilu? O Cruzeiro tinha o Matheus Bidu, agora pode ter o Rafael Bilu para a próxima temporada. Assim que tiver mais informações, eu trago para vocês. Para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre os 2 jogadores do Cruzeiro, da categoria de base, que foram convocados, no caso pelo técnico Ramon Menezes, né, para a equipe Sub-20 do Cruzeiro, da seleção brasileira, para disputar, no caso, um torneio, né, no Chile, nos dias 17 e 20 de novembro, lá em Santiago, na capital chilena, né? Então, no caso, a seleção brasileira que se reapresentou nessa última segunda-feira, lá na capital, Santiago, e o Everton, zagueiro aí do Cruzeiro, e o lateral esquerdo Kaique, e foram convocados para essa seleção de base, e agora está se preparando, né, para o torneio sul-americano, no caso, no país. Enfim, o técnico aí, o Ramon Menezes, que já chamou várias vezes os jogadores do Cruzeiro, principalmente o Everton, né? O Everton é um jogador que
teve passagens por basicamente todas as categorias de base da seleção brasileira, e os dois que acabaram de ser campeões, né, estaduais, no caso nesse último final de semana, ganhando do América por 2-0, conquistando o Campeonato Mineiro Sub-20 do torneio. E os dois jogadores que tiveram oportunidades nesse ano pela equipe do Cruzeiro, com o Paulo Pesolano, é claro que o Kaique jogou com mais frequência, ele fez 6 partidas pelo clube, uma assistência e outros 28 jogos pela categoria de base, então jogou muito na base e basicamente desde agosto, né, está fazendo parte da equipe profissional do Cruzeiro. Um bom jogador, acho o Kaique um cara que tem um potencial gigantesco pelo Cruzeiro, tem 19 anos de idade, e o Everton também, né, tem aí apenas 19 anos pelo Cruzeiro nessa temporada, jogou profissionalmente apenas 2 partidas, todas elas pelo Campeonato Mineiro, e pela base conta até aqui com 34 jogos e 3 gols marcados. É um cara que faz muitos gols, inclusive um deles no último jogo, né, contra o América, pela final do Campeonato Mineiro, ele fez um dos gols, ele e o Juan Santos, os dois zagueiros do Cruzeiro, que eu vejo muito potencial nesses dois jogadores. Para você ter uma noção, o Everton ano passado jogou algumas partidas da Série B e do estadual pelo Cruzeiro. Eu gosto muito do jogador, acho um cara que já está pronto para jogar profissionalmente aqui no clube. Ano passado ele jogou 13 partidas, deu uma assistência pelo time principal. A questão é que ele meio que foi jogado lá porque não estava tendo opções, aí o Cruzeiro meio que foi queimando vários cartuchos, né? Ali com o Felipe Conceição e tudo mais. Eu acho que é um jogador muito bom e que quase queimou o filme dele porque foi colocado no momento errado. Hoje, ano que vem ali, por exemplo, o Cruzeiro iniciando o Campeonato Estadual, dando um pouco mais de chances, né, gradativas aí pro jogador. Acho que é um cara que pode se tornar titular do Cruzeiro tranquilamente, tá? Muito bom jogador, convocado aí para todas as categorias de base e não é à toa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Everton e também do Kaique, dois jogadores que estão na base do Cruzeiro há um bom tempo, né, e que devem se tornar realidades logo em breve, tanto pelo clube quanto também para o cenário europeu, né, por conta aí dessas convocações. É excelente, até mesmo para ter vários times avaliando, né, vários olheiros pelo mundo inteiro assistindo esses torneios. Então, os jogos aí que vão ocorrer, né, pela Seleção Brasileira Sub-20 nos próximos dias 17 e 20 de novembro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos até no final do ano, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que eu trouxe aqui no canal. Esse aqui hoje de manhã, onde o Cano aí se declarou, né, ao Ronaldo, falando que é o ídolo dele e tudo mais. Vai lá conferir, muitos torcedores pedindo, né, do Cruzeiro a conotação do Cano, vai lá conferir esse vídeo. Além também desse outro aqui que eu postei para vocês, de algumas atualizações do mercado da bola, outros 5 nomes sendo especulados aqui no maior de Minas, vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!